Algum tempo atrás eu retornei para o bairro onde eu nasci. No meio daqueles prédios, só prédios, eu encontrei uma portinha. Eu lembrei da minha infância. Parecia que a porta era mais alta, as paredes eram mais altas ou mais largas. Talvez porque o meu ponto de referência era diferente, assim como os muros da escola onde eu também estudei. E lá próximo, naquela portinha, tinha o sapateiro. O senhor estava lá, toque, 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 e tinha uma moça também ajudando no balcão lá. Eu me aproximei, eu cumprimentei a mocinha e já desconfiei que eu acho que talvez seria filha ou neta. Era a neta. E ela falou, pois não, senhor, né? Eu falei, não, eu morei aqui no bairro e eu ouvi um toque, toque, toque. Eu gostaria de saber se o sapateiro, quem é? Ela falou assim, é meu avô. E ela chamou o senhor e eu vi naqueles cabelos brancos e com aquelas mãos ainda bem fortes para carregar aquele martelinho, tal, uma voz rouca. Ele falou: "Bom dia, o que é até muito bacana porque ele tem um pouco do sotaque português, né? Ele fala assim, ainda com sotaque assim: "Oh, como que eu posso servir o senhor, tal, né?" E aí eu lembrei dele, esse sapateiro é o mesmo da minha infância. Ah, mas Ueda, o que isso tem a ver? Eu fiquei pensando no Ikigai, na qualidade de vida dele, porque ele ainda continua forte, apesar da idade. Eu perguntei para ele, e o senhor, né, como o senhor está? Eu era muito garoto, nasci nesse bairro, tal. Ele, não perguntei a idade, mas ele deve se encontrar quase com 90 anos, né? Não perguntei, mas depois eu perguntei para a neta, quantos anos seu avô tá? Ela falou 89. 89 anos ainda sendo sapateiro do bairro. Nosso bairro tem o sapateiro, né? É difícil encontrar. E o sapateiro, eu vou chamá-lo de o senhor sapateiro. E eu fiquei fazendo essas reflexões do Ikigai, porque eu fui para esse bairro, nesse bairro também tem vários escritórios e tudo isso. Eu cheguei mais cedo porque eu fui visitar, né, uma empresa e eu aproveitei e falei, bom, eu vou, né, eu sempre chego cedo, né, nos locais, aqui no trânsito da minha cidade é um grande desafio, né, então eu fiquei andando e achei, né, esse sapateiro e fiquei refletindo sobre o Ikigai que leva à qualidade de vida, sim, mas o Eder, que é o Ikigai? Ikigai, aproveita para se inscrever no nosso canal. Ikigai é a filosofia japonesa que é o sentido da vida. Nasceu dos estudos na ilha de Okinawa com uma grande presença de centenários, assim como outras regiões, né, chamado Blue Zones, ou seja, onde existem pessoas centenárias com qualidade de vida. Isso na Sardenha, isso numa região da Costa Rica, na região da Califórnia, né? Então você tem vários ambientes. E esse estudo foi realizado em Okinawa. Ah, mas só porque você é japonês você está citando. Não, mas são estudos relacionados por conta da longevidade. Inclusive, uma das obras que hoje nós vamos conversar, que eu tenho aqui no e-book, inclusive até anotei aqui algumas, nós vamos falar sobre sete passos para que a gente possa fluir dentro do Ikigai, né, dentro do processo, como que gera o fluxo do Ikigai, tá? Então é baseado na obra do Ikigai, a longevidade, os segredos japoneses para uma vida longa e feliz, de dois autores, tá? Do Hector e do Miralles. Caso você também queira, tem um link aqui na descrição aqui do canal para você ter acesso. E é bacana porque esses mesmos autores, eles fazem uma conversa entre o flow, né, o fluxo, né, onde, olha só, esse senhor, logo depois eu falei, não, eu só estou aqui, né, fiquei olhando também na parede, tem fotos do bairro, né, fotos do bairro antigo, então é bem aquilo, né, no meio daqueles prédios lá, a portinha lá do sapateiro, e eu fiquei lá refletindo um pouco, também olhando, né, começou a chegar alguns clientes, fiquei, né, observando as fotos, tudo isso, e fiquei imaginando, né, como que é o fluxo, né, do trabalho, ele se concentrando, e é interessante, porque ele estava lá com o radinho, e olha como que as nossas memórias, elas são também muito memórias, assim, auditivas, né, ou
de sensações, né? E nessa memória auditiva eu lembro, ele tinha um radinho e ele ouvia o radinho e continua ouvindo o radinho. Então, todo aquele cenário de concentração. Então, vamos conversar sobre Ikigai e Flow. Como que o Flow contribui para essa jornada do Ikigai, para ter o sentido da vida. Afinal, a vida é muito breve para não ter sentido, não é verdade? Então, e ela é muito bela para não ser sentida. Então, eu fiquei refletindo com o senhor sapateiro e com essa obra do que fala do Ikigai e 7 passos ou 7 pilares, né? Ou 7 reflexões. Vamos fazer essa reflexão para ver se eu e você estamos nesse fluxo do Ikigai? Então, esse estudo é do pesquisador Owen Schaffer, para que possa ter flow ou fluxo na sua atividade que gere, então, esse equilíbrio do Ikigai. E o Ikigai, os próprios autores dessa obra, eles compartilham essa mandala do Ikigai, né? O que você faz bem feito. Eu fiquei refletindo. Aquele sapateiro, pessoal, muitos anos, né? Trabalhando lá com a clientela. Então eu vi, né? Até uma das perguntas que eu fiz para ele, eu falei assim, nossa, o senhor já está aqui há muito tempo. Ele falou, olha, já estou atendendo até bisneto de pessoas que foram. Ela falou, olha, era uma casa que existia naquele local onde tem um prédio, que hoje está um prédio, e a pessoa morava lá, e aqui a bisneta, ou a neta, né, mora naquele prédio, assim, sabe? E uma memória fantástica, e vai exercitando a memória. Então, vamos lá. Primeiro, então eu vou relacionar os 7, tá? E a gente vai trabalhando cada um deles aqui. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o processo do Flow ligado aos pontos fortes, eu vou deixar aqui um link do Código da Produtividade, um e-book, tá? Onde a gente compartilha, fazendo a conversa do Flow com os pontos fortes e também com a metodologia DISC, do perfil comportamental, para você gerar os pontos fortes, olhando também o DISC e também observando o Flow, né? E, com certeza, né? Produtividade com qualidade. Então, 1, saber o que fazer. 2, saber como fazer. 3, saber quão bem está fazendo aqui aquela, né, os aspectos dos pontos fortes. Saber aonde ir, ou seja, caso haja uma mudança, como fazer tal determinada coisa. Ter desafios ambiciosos, ou seja, um pouco acima das suas capacidades. Utilizar seus melhores recursos pessoais. E 7, estar livre de distrações. Então, vamos começar pelo 7, né? Estar livre de distrações. Eu percebi que ainda ele está lá com o telefone fixo dele e ele estava falando com a neta dele e isso eu percebi. Ele falou assim para a neta, neta, fala para cliente tal que o sapato já está pronto, né? Daqui do seu aparelho. Então, o WhatsApp. E ela comentando assim com uma outra cliente, falou, ele não tem celular, ele não tem celular. E ele fala que o único companheiro dele é o radinho, para ele não perder concentração. Olha, concentrado na atividade. Né? Essa é a 7ª. 6, utilizar seus melhores recursos. Tem gente que fica reclamando e que não tem os recursos necessários. Por quê? Porque também não desconhece os seus pontos fortes. Então, aqui está uma coisa muito interessante. Utilizar seus melhores recursos pessoais. Eu lembro, e aí eu fiquei fazendo um flashback, né, do sapateiro. Opa, caiu os livros aqui. Caiu aqui o livro do Ikigai. Deixa eu aqui, pegar aqui o livro do Ikigai aqui. Peguei aqui. Do Ikigai do Kenmoji, né, que são os 5 passos aqui, né? E dentre esses passos aqui que ele fala de valorizar as pequenas coisas, né? E ao valorizar as pequenas coisas, eu lembro que esse sapateiro ele sempre falava obrigado para todas as coisas. E é muito interessante porque eu levava muitas vezes, né, na sacolinha assim, aí ele dobrava a sacolinha, entregava para gente, para ele falar assim, você vai utilizar essa sacolinha para trazer aqui, tá bom? Obrigado. E tudo era muito obrigado. Então ele tinha realmente uma comunicação positiva. Mas como assim comunicação positiva? Eu lembro, olha como que é bacana, né? Muito educado, né? Ele
podia estar atarefado, sempre vinha com um sorriso lá no... Eu era garoto no balcão, né? Aquele balcão também era enorme para mim também, né? Muita coisa continua, eu acho que continua. Ele fez algumas pequenas reformas, tal. Então, a comunicação positiva, trabalhado pela psicologia positiva, pelo Dr. Lossada, da razão 3 por 1. 3, comunicação positiva para uma negativa. Obrigado, bom dia, com licença. O não verbal, o sorriso, né? Então ele, nossa, eu creio, eu desconfio que sorrir ajuda a gente a envelhecer com qualidade. Sabe por quê? Porque tem o sorriso sincero, né? Ah, mas o Eda faz pé de galinha. Não tem problema, né? O sorriso sincero utiliza os orbiculares ópticos e os zigomáticos maiores. Puta, o que é isso? Ah, isso foi compartilhado nessa obra fantástica. Pessoal, essa obra eu gosto muito do foco aqui. Eles comentam dos pés de galinha, dos sorrisos aqui, ó. Pés de galinha, sentindo sinceramente que está feliz, né? O que é esse pé de galinha? Assim, ó, sorriso sincero não utiliza apenas os zigomáticos maiores, os zigomáticos maiores aqui, né? Mas utiliza também aqui a parte dos orbiculares ópticos, ou seja, sorrir pelos olhos. Já ouvi falar? Sorrir pelos olhos? Tá aí, tá? Nós estamos falando aqui do senhor sapateiro, já falamos de como chegar no processo do flow, do fluir, para gerar o Ikigai, né, o equilíbrio, a qualidade de vida, o sentido da vida. O quinto, ter desafios que vá um pouco mais da sua capacidade. Isso é interessante porque eu percebi que cada vez mais, né, dessa questão de desafios, e foi interessante, eu fiquei alguns minutos, eu cheguei muito cedo para fazer a visita, então eu fiquei um tempinho lá, e eu percebi que veio um rapaz com um sapatênis para consertar. E aí ele olhou, ele falou, olha, agora tem uma cola especial, né, que permite assim, inclusive tem um mini forninho que eu comprei aqui, um forno, não sei, alguma coisa, parecia um negócio de passar. Então ele foi também trazendo tecnologias, tá lá, mindset de crescimento, modelo mental de crescimento, aprendizagem contínua, tem tudo a ver com essa questão desse passo aqui, desse pilar, né, dessa etapa. Outra etapa, saber onde ir, o deslocamento. Teve mudanças em todo local, naquele bairro, e ele conseguiu, através das suas flexibilidades, né, trazer algumas coisas interessantes, e é muito bacana, porque eu lembro que ele até tinha é mesmo, né, tem uma plaquinha lá, qualquer educação aprende-se em casa, então traga a sua educação aqui, alguma coisa assim. Então, ele vai trazendo essas inovações, ou vai compartilhando, né, esses aspectos aqui. Saber, e flexibilidade, acho que tem muito essa questão da flexibilidade, essa questão de você ser flexível no processo. Não tem idade para ser flexível, tá? Porque tem gente que fala, não, no meu conhecimento, no meu cargo e tudo isso. Cuidado que, sabe, bem uma ventania das mudanças, são as pessoas mais duras, mais hards, que não conseguem ser flexíveis às mudanças. Por isso que a imagem é do bambu, né? Do bambu. A arte da flexibilidade, a arte de ser leve, né? E por falar essa arte de ser leve, eu gosto muito de compartilhar essa reflexão da Marta, né, da grande escritora Marta, que fala: ser leve é não se levar tão a sério, é rir, é brincar, é se divertir. Quantas vezes tem pessoas que não conseguem mais se divertir, aí não utiliza a importância da gelotologia, da ciência do sorrir, né? Começa a mandar informação para o seu cérebro que coisas boas estão acontecendo, né? Coisas boas estão acontecendo. Saber quão bem está fazendo, saber os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Ter consciência dos seus pontos fortes, dos seus talentos. Será que seus talentos, por exemplo, no DISC, né, está mais voltado ao D de resolver, de ação, foco no resultado, ou do I, do influente, né? A gente está falando do mapeamento comportamental, de saber, né, o quão bem você é bom de negociação, de comunicação, que é a questão do I.
do exercício da empatia do S, né, da estabilidade, de segurança, de trabalhar em equipe, desenvolver cada vez mais, atuar em atividades que demandam essa questão, e a questão do C, de conformidade, detalhes, né, trabalhar com processo, planejamento estratégico. Então, essa é uma questão. E o senhor sapateiro, nossa, quantos anos ele trabalha com as suas habilidades manuais, né? Suas habilidades manuais. Ele fala que dá, é isso. Eu estou lembrando de frases, pessoal, de anos, olha, décadas atrás, trazer vida aos sapatos. Trazer vida aos sapatos. Eu lembro quando às vezes eu chegava um pouquinho, eu não estava pronto, aí ele passava aquela graxa, e eu lembro que ele movimentava, tinha maestria, sabe, virava. É como se fosse um artista, né, trabalhando com o sapato, e passando a graxa aí, né, com aquela escova. Ele tinha escova de limpar, ele chamava escova, alguma coisa, né, e de limpar, de passar, né, tudo isso, de colocar a graxa e tal. Saber como fazer. Bom, a arte da maestria, né? O saber como fazer. E esse saber como fazer é interessante porque tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que atuar primeiro no que eu amo fazer. Pessoal, no processo do Ikigai, começa primeiro. Começa primeiro. Tem muito a ver com esse livro genial que o professor Elton Luiz compartilhou também no seu canal, né? Que bom demais para ser ignorado, né? Comece fazendo, tem a arte do artesão primeiro. A gente está falando do sapateiro, a arte do artesão. Comece fazendo, que a partir do comece fazendo, isso é genial, essa obra é genial, porque assim, se você começar e falar, não, eu só vou atuar naquilo que eu amo fazer, se você, talvez você já não perca um pouco tempo, né, de começar a fazer, começa a trabalhar, começa a ter atividade, e a partir desse momento de ter atividade, por isso que o flow do Dr. Mihaly, que o estudo do Dr. Mihaly, Csikszentmihalyi, ele fala que o ambiente de trabalho é o principal ambiente para você ter esse fluxo, porque é onde você tem feedback e metas claras do que você tem que fazer, e a partir desse momento você vai tendo encontros, por exemplo, e conhecendo a questão, por exemplo, do mapeamento comportamental DISC ou de outras ferramentas comportamentais para descobrir os seus pontos fortes, você vai reconhecendo as suas habilidades e as suas competências. E aí, quando você vai tendo os seus feedbacks, você fala, pô, é isso que realmente eu amo fazer. E não o contrário, né? Falar, eu amo fazer, mas não teve nenhuma experiência. Se você teve a oportunidade de começar como office boy, como eu tive, eu amo fazer, não. Fui atuar. Eu tive a sorte, a oportunidade de iniciar minha atividade como office boy numa área que envolvia comunicação, né, empresarial e treinamento. Então veio a oportunidade, né, de eu estar lá e estava sendo remunerado, comecei a descobrir a partir do momento dos meus talentos, através dos feedbacks, comecei a melhorar a minha remuneração, e eu falei, nossa, é isso que eu amo, e vou aprofundando, fiz então o MBA, pós-graduação nessa área, e todos os cursos de especialização, programação neurolinguística, hematologia, programação neurolinguística, formação de mente, formação de coach, né, e tudo isso em pontos fortes, e aí você vai tendo um encontro desse processo, tá bom? Saber o que fazer. Isso é o básico, né? As metas e objetivos. O senhor sapateiro é um artista no processo do sapato, né? Então vamos refletir aqui dos 7 passos para você ter um encontro da arte do fluir e fazendo a conversa com o Ikigai, compartilhado na obra dos autores Milas minha língua é Hector e o Miralles, Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Primeiro, saber o que fazer. Segundo, saber como fazer. Terceiro, saber quão bom você está fazendo. Saber onde ir. E ter também a flexibilidade, ter desafios que um pouco acima das suas capacidades, utilizar melhor os recursos pessoais, seus talentos, seus pontos fortes, comportamentais,
e estar livre de distrações. Bom, refletindo então, é isso que faz com que a sua vida, que é bela, possa ser sentida. Isso faz com que a sua vida, que é breve, tenha sentido.